Eu sou Flávio Fabiano, advogado criminalista e professor. Hoje nós vamos falar acerca da prisão preventiva. Situação essa que tem se tornado comum no Brasil, sendo que a Constituição estabelece que a prisão preventiva é uma prisão cautelar que deve ser utilizada como exceção. Ou seja, onde não for possível manter o acusado ou o réu em liberdade, lhe será decretada a prisão preventiva. Ou seja, será tirada a sua liberdade. Porém, o judiciário tem aplicado essa regra às avessas e tem decretado prisões preventivas para simplesmente garantir uma ação penal. Ação essa que muitas vezes não apresentam provas robustas, não há certeza muitas vezes daquela autoria ali. Então tem se utilizado essa medida que é excepcional como regra. E isso não pode permanecer. A advocacia criminal tem que tomar providência em relação a isso. E hoje nós vamos falar acerca disso. Em que qual é o momento de uma decretação de uma prisão preventiva, quais são as possibilidades e o tempo dessa prisão preventiva. Já nesse último quesito de tempo, nós esclarecemos que a lei não estabelece um tempo de prisão cautelar preventiva. O que se estabelece é o quê? É prisão preventiva desde o momento daquela prisão até a sentença. A partir do momento que se sentencia, já é um preso condenado, é uma pena definitiva. Definitiva é essa parcialmente e transitória, uma vez que cabe recurso a instâncias superiores. Mas aqui, quanto aos pressupostos da prisão preventiva, dois requisitos devem ser observados. Quais são eles? A materialidade, ou seja, a existência do crime e o indício suficiente de autoria. O indício tem que ser suficiente. Tem que haver minimamente uma certeza de que foi aquela pessoa que praticou aquele crime ali. Se não houver essa certeza, não se pode prender. E a lei estabelece o seguinte: no Código de Processo Penal, ele estabelece o seguinte, que poderá, nos termos do artigo 311, ser decretada a prisão preventiva tanto na esfera policial, ou seja, durante o inquérito em que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, estiver investigando, quanto no curso da ação penal. E quais são os requisitos para se decretar uma prisão preventiva? A lei é clara, no artigo 312, que nós vamos ler agora, estabelece o seguinte: a prisão poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica ou por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. O que isso quer dizer? A aplicação da lei penal para evitar fuga. Essa é uma das possibilidades. Garantia da ordem pública para que o réu não venha delinquir novamente, para que ele não continue praticando crimes. E garantia da ordem econômica para que os atos que ele venha praticar ali não interfiram nas relações econômicas. E por isso é que se pode decretar uma preventiva. No entanto, isso não tem ocorrido. Decreta a prisão, o réu vem e mostra que ele preenche os requisitos de permanecer em liberdade, que não arrisca a ordem pública, que não arrisca a ordem econômica e que ele não oferece qualquer risco à ação penal em si. O que isso quer dizer? Que ele não irá influir na investigação, que ele não irá intimidar testemunho e que ele não irá destruir provas. Ele vem e apresenta isso porque assim já era a vida dele antes da decretação da prisão preventiva. Por isso é que nós repetimos, a prisão preventiva é uma exceção. E o próprio artigo 313, ele também traz novas diretrizes acerca da aplicação da prisão preventiva. E que assim dispõe o artigo 313. Será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, ou seja, crimes menores, de menor potencial ofensivo, cuja pena é de até 4 anos, não se admite prisão preventiva. Ter sido condenado o réu em outro crime doloso, ou seja, é o instituto da reincidência.
e se houver violência doméstica ou familiar contra a mulher, contra a criança e contra o idoso. Salvo as situações em que não for possível identificar o réu ou o acusado, ou seja, sua identificação é duvidosa, ele apresenta documento de identidade com duas identificações civis, ou mesmo quando ele não tiver documento de identificação, não será admitida a possibilidade da decretação da prisão preventiva. E o mais importante, os acusados e suas defesas têm que estar atentos ao momento em que se está aplicando essa prisão preventiva. Porque muitas vezes as autoridades policiais, o delegado de polícia, elas pedem a decretação de uma prisão preventiva, sendo que o investigado ou até mesmo o próprio réu já está colaborando, já está fornecendo elementos para a elucidação do crime. Feito isso, se os réus estão colaborando, que as defesas imediatamente se dirijam à autoridade judiciária, ao juiz, e requeiram a revogação da prisão preventiva. E dependendo do que se tratar, requeiram também, junto ao Tribunal de Justiça, uma ordem de habeas corpus. Por hoje, encerramos aqui.